Olá, queridos, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão um pouco mais de caráter histórico, mas que vai talvez fazer você entender um pouco mais sobre o que a gente fala aqui no canal. Eu acho muito interessante porque eu descobri isso ontem, então eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Eu acho que é algo que vai mudar um pouco a opinião de vocês a respeito de tudo aquilo que a gente fala, e até se você não tem concordado ou não consegue ouvir aquilo que eu digo, porque às vezes eu sei que é um pouco duro, um pouco difícil de ouvir, de aceitar, mas eu acho que talvez isso possa mudar, ou pelo menos plantar uma sementinha para mudar um pouco o teu pensamento. Hoje a gente vai falar sobre águias. É muito interessante a gente ver ao longo da história que todos os impérios, ou a maioria dos impérios que houveram nesse mundo, usavam ou usam ainda a águia como uma representação da sua força, uma representação do seu poder. Isso a gente pode ver no principal caso hoje nos Estados Unidos, né? A gente vê a águia sendo utilizada em inúmeras coisas, inclusive a águia careca hoje em dia, né, que eles chamam a águia de cabeça branca. Mas se você voltar um pouquinho na história, você pode ver que a águia foi utilizada por outros impérios, como também o Third Reich na Alemanha, né, na Alemanha nazista, o Império Francês na época de Napoleão, o Império Bizantino, o Império Romano, que faz muita diferença naquilo que a gente vai falar hoje, e também no Império Egípcio, dentre muitos outros. Então a águia ela sempre foi um sinal de poder, um sinal de demonstração de força, dizendo que eu sou o império mais forte do mundo, eu sou o governo, eu sou o grupo de pessoas mais forte do mundo, então me respeitem. Respeito é devido. É interessante a gente ver isso porque a águia ela demonstra, ela traz essa sensação de poder, né? Ela realmente acaba com os animais, ela pega de uma forma até bonita de se ver. Então ela sempre tem essa imagem de ser um bicho muito forte, muito astuto, muito ágil, né? E essa demonstração que os impérios, através da utilização, querem trazer isso. Mas eu quero trazer algo a mais para vocês hoje, que é a utilização dela no Império Romano, na época de Jesus. Não só na época de Jesus, mas antes e depois de Jesus, como a águia era utilizada, que não era só para isso. Não era só para essa demonstração de poder. A águia era usada também nessa época, ou durante quase todo o Império Romano, para a escolha do novo imperador. Tinha um grupo de pessoas chamado álgures, e esses álgures eles eram meio que videntes, e esses videntes eles, através dos animais, no caso aqui a águia, ou de outros animais voadores, mas principalmente a águia, eles viam como se fosse uma demonstração da vontade de Deus através daquele animal. Então, eles escolhiam os imperadores, todos os imperadores romanos foram escolhidos, exceto um, foram escolhidos dessa forma, em que eles soltavam a águia e a pessoa na qual a águia pousava seria o próximo imperador. Então, era uma forma de demonstração que eles entendiam, que era a demonstração da vontade suprema, era a demonstração da vontade de Deus, do Deus deles, não do nosso Deus, para a escolha do novo imperador. É interessante a gente ver isso, porque pelo menos ali durante o período de Jesus, tanto César Tibério, né, César Augusto, César Nero, todos eles foram escolhidos dessa forma, todos eles foram escolhidos por águias, né? E aí eu quero ler para vocês um texto que está lá em Mateus 3,16. Diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Olha que interessante, é uma coisa que eu nunca tinha percebido até ontem. E Jesus ele diz, a Bíblia nos diz sobre Jesus que vem uma pomba, que é a representação do Espírito Santo, e desce sobre Jesus. O que é isso? Se você já pegou, veja só, a gente tem a águia, que é a demonstração de força, de poder, de agilidade, de tudo que é bom aos olhos humanos. E a gente tem em comparação a pomba. Quando Jesus vem, a pomba pousa sobre ele, não uma águia. Então é uma demonstração do verdadeiro Deus, mostrando ali na vida de Jesus, esse é o verdadeiro rei. E esse verdadeiro rei, ele não vem com uma águia, ele não vem com a demonstração de poder, de força, de brutalidade, de agilidade, etc. Ele vem com uma demonstração de tranquilidade, de paz,
de um bicho que não come né, outros animais, como a águia faz e destroça eles. É um bicho muito mais tranquilo, muito mais pacato, né, que inclusive até nós seres humanos temos uma relação estranha com eles, né, com as pombas, que a gente acha que é um animal sujo e tal. Então, é uma demonstração oposta de Deus, é uma demonstração completamente diferente daquilo que os romanos na época tinham como verdade para eles daquilo que seria o novo imperador. Então é muito interessante a gente ver essa demonstração, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia nesse sentido e a gente não entende o que isso realmente quer dizer, o que tem a ver uma pomba descer do céu, representação do Espírito Santo, etc. Muitas vezes a gente faz né, a comparação na época de Noé, na arca, etc. Mas a gente nunca presta atenção nesses outros pontos históricos que estão fora da Bíblia e que fazem toda a diferença para nós. Por quê? Porque através disso a gente vê que isso, na verdade, é Deus coroando Jesus como rei. É Deus trazendo a demonstração para aqueles que estavam ali: esse é um verdadeiro rei, esse é um novo rei. E esse reino vai ser inaugurado. Inclusive, um ponto muito interessante que eu falei desses álgures, né, que são esses videntes da época romana, a gente inclusive tem essa raiz dessa palavra, augur, na palavra inaugurado, né, porque o português é uma língua, né, que veio do latim. Então a gente tem esse augur, que significam essas pessoas, esses videntes, e o inaugurado, no sentido de um rei, significa que ele vai ser empossado, né, vai assumir o trono a partir daquilo. Então, essa prática deu origem à palavra, e a gente vê Jesus ali sendo inaugurado como rei, ou seja, trazendo o reino dele à terra. Então, muitas vezes as pessoas até dizem: mas o reino de Deus não veio, vai vir, como é que é isso, né? O entendimento que eu tenho é que o reino de Deus já veio, o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você, mas também a completude, o total, a plenitude do reino de Deus ainda vai chegar, né? E através de nós, através da demonstração do nosso caráter sendo igual ao caráter de Jesus, que é igual ao caráter de Deus, que é amor acima de todas as coisas, a gente estabelece o reino de Deus. Através da paz, através da tranquilidade, através do pacifismo, através da não violência que Jesus demonstrou para nós, né? Então, ao contrário da demonstração da águia, que devora, né, os outros animais, devora às vezes até os seus próprios, a pomba, ela nutre, né, os seus próprios, ela dá alimento para os seus filhos e também não prejudica outros seres vivos. Então é muito interessante a gente ver essa distinção. Isso mudou muito a minha mentalidade em relação... na verdade não mudou a minha mentalidade, mas me deu mais certeza daquilo que eu tenho falado para vocês, daquilo que eu tenho trazido, da revelação que Jesus tem me dado, que o Espírito Santo tem me trazido. Que, cara, o nosso caminho é o caminho do pacifismo, é o caminho da paz, é o caminho, sabe, de realmente não fazer mal ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Óbvio que para isso a gente primeiro precisa se amar para depois amar o próximo, né? Mas é uma confirmação para mim daquilo que eu venho trazendo para vocês, e essa revelação, esse entendimento que eu tive em relação a esse texto, para mim fecha com chave de ouro aquilo. E, cara, você está no caminho certo. E realmente o entendimento é que Jesus, ele veio inaugurar esse reino, e a gente precisa então dar continuidade a ele. Então o reino, ele está dentro de mim, o reino está dentro de você, e a gente só vai estabelecer o reino de Deus fazendo diferente daquilo que o mundo faz. Se o mundo faz violência, a gente traz a paz. Se o mundo te bate de um lado, você dá o outro lado. É só os ensinamentos de Jesus, é só a gente seguir isso. Parece tão simples, mas na verdade é tão difícil, né? Então eu gostaria de trazer esse texto para vocês, que realmente foi muito impactante para mim quando eu vi, e eu acho interessante. Isso traz a uma outra discussão de que Jesus também não é o leão, mas Jesus é o cordeiro, e muita gente às vezes tem um pouco também de dificuldade, como eu tive dificuldade de entender isso na primeira vez que eu vi. Mas isso é assunto para outro vídeo, talvez um vídeo até mais longo que a gente possa fazer sobre isso, e talvez até já tenha comentado sobre isso com vocês. Mas é muito interessante a gente ver esse lado de não violência de Jesus, né? E a gente tirar da nossa mente que o caráter de Deus, que Deus é um Deus vingador, é um Deus que pune aqueles que, né, fazem errado. Não, Deus é um Deus de amor. A própria Bíblia diz isso. Jesus foi a demonstração plena de que Deus é amor. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima.